Bom, pessoal, na videoaula de hoje, então, a gente vai aprender a criar um procedimento armazenado ou uma história de procedure para executar códigos SQL do tipo insert, delete ou update, por exemplo. Então, em que momento que a gente utiliza esses procedimentos armazenados? A gente utiliza esses procedimentos armazenados ou história de procedure quando nós não precisamos que o usuário clique em adicionar, salvar, enfim, excluir. Na realidade, a gente precisa desses procedimentos quando a nossa própria programação já vai estar inserindo dados direto. Podemos pegar dados informados pelo usuário, mas quem que vai dar o comando insert direto vai ser a programação do SQL Server. Então, eu já tenho um projeto aqui aberto, tenho um banco de dados que já tinha aqui presente, que é o banco de dados de um projeto antigo de uma ex-aluna minha, a Laísa Borali, onde ela fez um sistema para uma loja de roupas. Então nós temos aqui várias tabelas, né, e até tem umas histórias procedures aqui. Mas a gente vai criar uma nossa. Então, por exemplo, nós temos aqui a tabela caixa. O caixa, dificilmente, né, o usuário vai ter que informar, vai clicar no botão adicionar e para abrir um novo caixa, que seja. Vamos fazer isso de forma automática. Por exemplo, eu posso pôr no form load desse formulário principal, mas para facilitar, vou colocar um botão onde a hora que a gente clicar nesse botão, ele vai criar um novo registro para a abertura desse caixa. Então, vamos pegar aqui o botão, vamos colocar aqui, abrir caixa ou registrar abertura de caixa. Opa, abertura de caixa, beleza, está aqui. Então vamos só mudar para o BT abrir caixa, beleza. Bom, então eu tenho aqui, a hora que eu clicar aqui, eu quero na realidade inserir um registro nessa tabela. Se eu for visualizar aqui, tá, eu já tenho alguns registros no momento que na realidade eu já até apaguei eles. Então vamos registrar. No SQL Server, tá, suponha-se que eu já tenho o banco de dados, ele já está aqui. Então, para você continuar e seguir essa videoaula, você já tem que ter um projeto com o banco de dados registrado, tudo para... Então, subentende que você está precisando criar uma história de procedure. Eu tenho aqui a tabelinha, caixa, né, onde os campos obrigatórios é o código do caixa, que vai ser alfanumérico, ele tipo identidade, o valor inicial, o valor da data de abertura, a hora de abertura. Então, para abrir, a gente precisa desses 4 campos aqui. Então, agora a gente vai criar um procedimento armazenado para fazer isso. A gente pode tanto criar um procedimento armazenado aqui na parte da programação, ou, no nosso caso, como o nosso Visual Studio está relacionado aqui à mesma tabela, ao mesmo banco de dados, a gente vai criar um procedimento armazenado usando o designer aqui. Então vamos lá, presta atenção. Então vamos clicar aqui em Edit Dataset with Designer. Vamos procurar a tabela, no nosso caso a gente quer a tabela caixa. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito, Add Query, e vamos escolher aqui, ó. Eu quero criar uma consulta SQL, quero criar um procedimento armazenado ou utilizar um procedimento armazenado existente. No nosso caso, a gente vai criar um novo. Então vamos lá, Create New Stored Procedure, Next. Olha aqui os tipos de procedimentos armazenados que nós temos. Insert, Delete e Update são os mais comuns utilizados. Temos também um Select que retorna várias linhas, ou às vezes um select que retorna apenas uma linha, que no caso usa funções de agregação, como o sum e o count, por exemplo. Então no nosso caso é um storage procedure do tipo insert. Vamos lá, insert, next. Ele já traz o código para nós. Isso é uma maravilha, tá, pessoal? Porém, a gente não precisa do select. Lembre-se, apaga esse select aqui, ó. Eu não quero ele, eu só quero o código do insert. Olha aqui, ó, insert into, a tabela caixa, ok? Os campos estão aqui, values, que são os valores. Esses valores serão passados via parâmetro. Então, tem essa arroba aqui, significa que eles são parâmetros. A gente vai passar ele na hora que a gente for executar esse procedimento. Então, eu vou entrar no Query Builder para ficar mais fácil para a gente manipular quais campos eu quero. Então, como eu comentei com vocês,
nós queremos o código do caixa automático. Eu vou inserir o valor inicial, a data de abertura, hora de abertura. Data de fechamento e hora de fechamento e o valor final não quero ainda, então eu só tiro ele. Olha que legal, pessoal, ele já mudou o código da nossa história de procedure. Então ficou insert int o caixa, caixa valor inicial, caixa data de abertura e o caixa hora de abertura. O values que serão passados por parâmetros vão ser o caixa valor inicial, a data de abertura, obviamente, dessa mesma ordem. Se eu quiser testar, dou um botão direito, execute SQL, posso passar os parâmetros aqui sem nenhum problema. Bom, no nosso caso, eu só vou testar para vocês verem que funciona, né? O valor inicial, por exemplo, 100, data de abertura, eu vou supor, vou pôr só para não confundir, que foi ontem, 5/4/2016, tá? Sei lá, vamos colocar aqui só um valor qualquer. Bom, no caso aqui tem que ser horário. Então, ó, uma linha afetada, né? Então, ele já criou, por exemplo, está funcionando. Beleza, então, vamos dar um OK, mudou o nosso código, é isso que nós queremos. Vamos dar um Next. Ó, coloquem, no caso, o nome do nosso procedimento. Inserir, porque é um procedimento do tipo insert. Se você quiser deixar insert caixa, fica a seu critério. Vamos colocar inserir caixa. Registrar caixa, mas o ideal é que a gente coloque o prefixo como sendo o tipo do procedimento. No caso, um procedimento do tipo insert. Inserir caixa, vamos dar um next, pode deixar o mesmo nome para a função, next, finish. Beleza, está aqui. Bom, agora, pessoal, a gente volta lá no formulário, tá? Vou dar um save all aqui. Volta aqui no formulário. Então, eu tenho que fazer o quê? Através do table adapter da tabela caixa, eu vou chamar esse inserir caixa. Então, poxa, mas eu não tenho table adapter ainda. Ou você adiciona ele separadamente, ou para a gente ganhar tempo, vou arrastar a tabela aqui. Arrastei, ele traz um grid view e o navigator. Não quero isso, não é isso que eu quero. Só queria isso aqui, ó, o byte insert e o caixa table adapter e o table adapter manager. Então, vamos lá. 2 cliques. Vamos falar o seguinte, ó. Quando ele clicar nesse botão, o caixa table adapter ponto inserir caixa. Olha que legal, porque na realidade já traz o nosso procedimento. Quando eu abro parênteses, ele pede os parâmetros. Qual é o primeiro parâmetro? Ele pede, por exemplo, o valor inicial. Se eu fosse passar, e no caso tivesse que digitar, eu poderia passar a text ou a input box. No nosso caso, para só um teste, eu vou colocar o valor aqui, tá? Então, suponha-se que abriu o caixa com R$250. A data, como é a data da abertura, eu até posso pegar aqui o datetime. Ponto. Não. Vírgula. E a hora também. Datetime. Ponto. Não. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Certo? Então, ó, vamos visualizar. Vou dar um preview aqui. Vocês vão ver que já tem um que a gente fez de teste lá. Lembram que eu coloquei reater a data no caso, mas olha aqui, ó, tinha colocado 1 hora. Vamos dar um OK. Eu vou executar. Cliquei. Poxa, e aí, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, pessoal. É porque eu não coloquei nenhuma caixa de aviso, nada. Mas ele já executou isso aqui. Então, vamos agora fechar. Vamos dar um preview aqui, ó. E visualizar. Olha aqui que interessante. Já criou R$250 no dia de hoje, né? A 12h34, que foi a hora que eu registrei. Então, olha que foi muito rápido, né? Ele já injetou esse código no SQL. Então, agora você me pergunta, para onde que eu vou utilizar isso? Bom, esse foi um exemplo que é bem prático, tipo de abertura de caixa. Às vezes o usuário abre o sistema dele, o caixa não foi aberto ainda, vai ser feita uma verificação, obviamente você vai programar. Aí ele vai pedir o valor do caixa, aí a data e o horário você vai pegar automaticamente e vai jogar. Você vai executar esse código. Pronto, inseriu. Outros exemplos onde você pode criar procedimentos armazenados. Por exemplo, numa tabela
no formulário de movimentação de vendas, onde a gente registra a venda, tem que inserir vários itens. Por exemplo, o usuário vai selecionar o produto, vai colocar a quantidade, a hora que ele clicar no botão adicionar, eu posso executar esse código, esse story procedure para inserir um item. Inserir um item lá na venda. Por exemplo, num caixa eletrônico, a hora que o cara, por exemplo, faz um saque, ele vai pôr as informações, a hora que ele registrar lá, finalizou o procedimento, ele vai registrar aquela movimentação. Então, ele vai executar um insert para registrar aquela movimentação. Bom, aqui, ó, quer ver? Se eu for olhar quantos procedimentos armazenados eu tenho, ó, no caso a Laís, ela já tinha criado vários. Ó. Deletar cliente manequim, deletar item da venda, inserir item da venda, inserir manequim e um procedimento armazenado também para o total venda. Então, pessoal, esse só foi do insert. Agora, tá? A gente vai parar por aqui. Depois eu faço um vídeo só para mostrar, por exemplo, de um story procedure do tipo delete. Ok? Então, qualquer dúvida, pergunta aí, fica à vontade. Não esqueça de dar um like aí e seguir o meu canal aí. Ok? Abraço a todos.